Com a graça de Deus e pela grandeza da pátria, havendo número legal de vereadores, declaro aberta a terceira sessão extraordinária no período legislativo de 2025. Neste dia 28 de janeiro de 2025, às 19h30, no plenário da Câmara Municipal, com a ausência dos vereadores Mara, Tiago e Silmar. Solicito ao vereador Emanuel Venzo que proceda à leitura de um trecho da Bíblia e convido todos a se colocarem em pé. Primeira carta. Em discussão, a ata da segunda sessão extraordinária de 2025. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Declaro aprovada por unanimidade a ata da segunda sessão extraordinária. Solicito ao senhor secretário que dê conhecimento ao plenário das correspondências recebidas e expedidas. Mensagem 02. Senhores vereadores, encaminhamos a esta egrégia Câmara o presente projeto de lei que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Anexo também o estudo do impacto financeiro e orçamentário e a declaração do ordenador de despesa. Solicitamos, dentro das previsões do regimento interno, a tramitação do projeto de forma mais célere possível e possível apreciação na sessão extraordinária do dia 17 de janeiro de 2025, considerando as necessidades de contratação de servidores de várias áreas para a organização dos trabalhos nesse início de gestão. Francisco Beltrão, 16 de janeiro, Antônio Pedron. Mensagem 04. Senhores vereadores, encaminhamos a esta egrégia Câmara o presente projeto substitutivo do Plex número 2 de 2025, mensagem 2, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária e excepcional de interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Essa alteração se deve ao fato de que foi constatada a necessidade de modificar a redação da parte final do inciso 6º do artigo 2, para contemplar também a contratação adicional destinada ao suprimento temporário dos servidores nos serviços de saúde, até ampliação das vagas e respectivo provimento mediante ao concurso público. No mais, o texto permanece igual ao originalmente apresentado, inclusive quanto à justificativa da proposição. Francisco Beltrão, 22 de janeiro de 2025, Antônio Predon. Mensagem número 03. Senhores vereadores, encaminhamos a esta egrégia Câmara o presente projeto de lei que concede a revisão geral anual dos servidores públicos municipais dos poderes executivo e legislativo, bem como o reajuste aos vencimentos dos servidores do Poder Executivo. Anexos encontram-se a justificativa, a estimativa do impacto financeiro e orçamentário e a declaração do ordenador de despesa. Solicitamos, dentro das previsões do regimento interno, a tramitação do projeto da forma mais célere possível, com apreciação em sessões extraordinárias e regime de urgência, considerando que trata da data base de 1º de janeiro e a necessidade de fechamento da folha de pagamento. Francisco Beltrão, 20 de janeiro de 2025, Antônio Pedron. Ouvidoria Parlamentar. Ao senhor presidente da Câmara Municipal,
Ofício 01/2025. Assunto: relatório da gestão das atividades da Ouvidoria Parlamentar. A Ouvidoria Parlamentar, no uso de suas atribuições regimentais e legais, vem por meio desse ofício apresentar ao senhor presidente da Câmara Municipal o relatório de gestão das atividades da Ouvidoria Parlamentar, em atendimento ao inciso 9º do artigo 7 ao 9º artigo 8 da Resolução 05 de 2029, em anexo. Atenciosamente, Bruno Savarro, Fabrício Mazon. Ofício número 10 de 2025 da CANSOP. Prezados vereadores, vimos por meio deste saudá-los na esperança de poder encontrá-los imbuídos em seus espíritos empreendedores em prol do Legislativo do Sudoeste. Outros sim, vimos reiterar nosso pedido feito anteriormente para que sua Câmara, caso não indiquem os representantes para comporem as comissões técnicas da ACANSOP. Nossa solicitação se faz em virtude de já temos diversas demandas para trabalhar, pois problemas é o que mais temos. Por isso, novamente solicitamos que indique até o dia 30 de janeiro os representantes. Veja o que fala nosso estatuto. Seção 4ª das comissões permanentes. Artigo 25. As comissões permanentes atuarão nas áreas do municipalismo e do desenvolvimento regional, agricultura, do meio ambiente, educação, cultura, esporte, saúde, ação social, transporte, turismo, direitos da mulher e segurança pública. As comissões serão formadas por no mínimo 3 vereadores com afinidade na área sempre que possível e atuarão em programas, estudos e trabalhos determinados e solicitados pela diretoria ou pela iniciativa própria. O mandato das comissões permanentes será de 1 ano, devendo coincidir com o mandato da diretoria executiva do Conselho Fiscal. Cada comissão terá um presidente e um secretário eleitos entre seus membros. As decisões das comissões serão tomadas por maioria simples, presente na maioria absoluta dos seus membros. Os membros das comissões permanentes serão designados pela diretoria executiva. Por determinação da diretoria executiva, poderão ser criadas outras comissões permanentes. Os trabalhos e estudos dos programas de cada comissão serão submetidos à diretoria executiva ou, quando necessário for, à Assembleia Geral da Associação para deliberação. Para isso, solicitamos às câmaras filiadas que indique 3 vereadores. Claudimir Zanco, presidente, e Tássia Castelli, secretária. Ofício de recomendação, Tarcísio Reiner, ou arco-íris. Muitos de nós já viram a admiração de um arco-íris. Creio que muitos, como eu, caminharam em direção e tentá-lo pegá-lo, ou ao menos chegar mais perto. Mas o safado desaparecia, parecia miragem. Estamos novamente numa encruzilhada em relação ao desenvolvimento do nosso Sudoeste. Essa proposta, uma aposta de privatização do corredor do Sudoeste, BR-280, estão sendo discutidas. Que bom que as entidades se envolveram. As várias implicações dessa proposta. O estudo passado foi voz dissonante e consegui mostrar para a população o modelo escravocrata que queriam implantar por mais de 20 anos. Felizmente, o Sudoeste venceu a tentativa mancomunada de alguns grupos. Agora estamos às voltas com outro estudo, outras propostas, algumas vazias, outras miragens, duplicação em prazo curto, contorno de Marmeleiro, conclusão de toda a infraestrutura em 9 anos. Então, além das pegadinhas que estão sempre escondidas no Estatuto e projetos, precisamos atentar apenas para exemplificar, a privatização não contempla o trajeto Pato Branco ao Horizonte. Portanto, termina em Pato Branco. Uma empresa que pretende se instalar no Sudoeste vai preferir Beltrão ou Pato? No dia 1º/10/2024, voltando de Cascavel, contamos os veículos em sentido contrário de São Roque, Realeza, ao trevo de Francisco Beltrão, entre 15 horas e 16h12. Pasme, 673 veículos, maioria bitrens, em 72 minutos. Quanto este projeto irá tirar ou trazer os recursos do Sudoeste? Apenas como parâmetro, passagem pelo corredor atualmente em torno de 10 mil veículos dia, ou mais então considerado 7 mil carros, vezes 22, 2 praças ao preço de agosto de 2024, vai ser reajustado.
154.560 dia e 3 mil caminhões, a uma média de 5 eixos, 331.300 ao dia. Assim, o custo da privatização será de 177.309.400 por ano. O Sudoeste suporta isso? Em geral, a empresa vencedora da licitação faz uma manutenção básica, pinta a pista, sinaliza um pouco, instala as praças de cobrança e já começa a cobrança. Isso chama-se autofinanciamento. A empresa não tem desembolso de caixa. Sendo assim, por que as empresas e consórcios da região não podem participar e se habilitar? Necessitamos de cobrança, que a cobrança inicie proporcionalmente e apenas após a entrega dos trechos na obra. Senão ficaremos novamente reféns de promessas não cumpridas, contratos aditados e usuários lesados. Em suma, se não cuidamos do embotamento causado pelo arco-íris, seguiremos tentando torná-lo palpável, o que jamais acontecerá. Então, necessitamos que as entidades, imprensa e políticos se envolvam de fato para decifrar o que está licitado. Senhor presidente, seriam essas correspondências recebidas e expedidas. O Executivo, através da mensagem 2/2025, requer que o projeto de lei 2/2025 do Executivo seja deliberado em regime de urgência. Em discussão, o regime de urgência. Não havendo quem queira se manifestar, encerro a discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a tramitação em regime de urgência do projeto de lei 2/2025 do Poder Executivo. Tendo em vista a urgência do projeto supramencionado, a mesa propõe, em conformidade com o parágrafo único do artigo 129 do Regimento Interno, que o mesmo seja deliberado em único turno de deliberação. Em discussão, a deliberação em único turno. Não havendo quem queira se manifestar, encerro a discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a tramitação em único turno de deliberação do projeto de lei número 2/2025 do Poder Executivo. O Executivo, através da mensagem 3/2025, requer que o projeto de lei 3/2025 do Executivo seja deliberado em regime de urgência. Em discussão, regime de urgência. Não havendo quem queira se manifestar, encerro a discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a tramitação em regime de urgência do projeto de lei 3/2025 do Poder Executivo. Tendo em vista a urgência do projeto supramencionado, a mesa propõe, em conformidade com o parágrafo único do artigo 129 do Regimento Interno, que o mesmo seja deliberado em único turno de deliberação. Em discussão, a deliberação em único turno. Não havendo quem queira se manifestar, encerro a discussão. Em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Declaro aprovada a tramitação em único turno de deliberação do projeto de lei 03/2025 do Poder Executivo. Deixo o livro de inscrição à disposição dos senhores vereadores que desejem fazer o uso da palavra no grande expediente. Solicito minha inscrição. Com a palavra, a vereadora Maria de Fátima. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, vereadores, cidadãos e representantes da imprensa. Hoje nos reunimos para tratar de um tema de imensa relevância, o esperado reajuste salarial. É fundamental reconhecer
o papel inestimável dos servidores e dos professores. O reajuste salarial dos servidores públicos é fundamental para garantir a valorização desses profissionais. Essa medida não apenas reflete o reconhecimento do trabalho essencial desempenhado por esses servidores na prestação de serviços públicos, mas também assegura a estabilidade econômica e social do setor público. A valorização salarial é um incentivo para que os servidores desempenhem suas funções com maior dedicação e eficiência. A ausência de reajustes pode levar à perda de profissionais qualificados, prejudicando a continuidade e a qualidade dos serviços públicos. O equilíbrio entre a valorização dos servidores e a responsabilidade fiscal é essencial para manter o bom funcionamento do setor público e promover o bem-estar da sociedade como um todo. Quanto aos professores, não apenas transmite conhecimento, mas também moldam as mentes e o caráter das futuras gerações. Seu trabalho vai além da sala de aula e merece ser valorizado em todas as dimensões. A Constituição Federal, em seu artigo 205, consagra a educação como um direito de todos e um dever do Estado e da família. Para que possamos garantir uma educação de qualidade, é imprescindível valorizar aqueles que estão na linha de frente desse processo. A remuneração deve ser compatível com a importância dessa função tão essencial, assegurando aos educadores condições dignas para o desempenho das suas atividades. O reajuste proposto é de 4,77, mais da inflação 0,73, o que totaliza 5,5%. É um passo na direção certa, mas também não é apenas o começo. Precisamos enxergar essa medida como um investimento futuro. Servidores e professores bem valorizados, remunerados, são mais motivados, o que reflete diretamente na nossa sociedade. Negar um aumento justo significa negligenciar o futuro da nossa cidade. Este parlamento tem a responsabilidade de priorizar políticas públicas que promovam a educação e o desenvolvimento social. Aprovar este reajuste é reconhecer o papel central de cada profissional na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Por isso, apelo ao bom senso e ao compromisso de cada um, que possamos juntos tomar a decisão correta e aprovar este reajuste. Muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, anuncio a pauta dos trabalhos da presente sessão, que consta da seguinte ordem do dia. Único turno de discussão e votação dos projetos de lei 2 e 3 do Poder Executivo. Em pauta, o projeto de lei 2 do Poder Executivo e único turno de discussão e votação. Solicito que o senhor secretário proceda à leitura do projeto. Projeto de lei do Executivo número 02,
dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. O presente projeto de lei recebeu um substitutivo geral, que já é de conhecimento dos senhores. Em discussão, o substitutivo geral. Não havendo mais quem queira se manifestar, encerro a discussão. Em votação, o substitutivo geral. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Declaro aprovado em único turno de discussão e votação, por unanimidade, o substitutivo geral ao projeto de lei 2 de 2025 do Poder Executivo. E, em consequência, fica prejudicado o projeto de lei. Em pauta, o projeto de lei 03 de 2025 do Poder Executivo. Em único turno de discussão e votação. Solicito que o senhor secretário proceda à leitura do projeto. Projeto de Lei Ordinário do Poder Executivo número 03, de 2025. Concede revisão geral anual e reajuste aos vencimentos dos servidores públicos municipais e da outras providências. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira se manifestar, encerro a discussão. Em votação o projeto. Solicito que o senhor secretário proceda à chamada nominal para a votação. Vereadora Aline Biezus. Aprovado. Anelise Marques. Aprovado. Vereador Bruno Savarro. Favorável. Vereador Emanuel Venzo. Favorável. Vereador Fernando Misturini. Favorável. Vereador Júnior Nese. Favorável. Vereador Júlio Espada. Favorável. Vereadora Mara Fornazari, ausente. Maria de Fátima. Favorável. Vereador Marcos Antônio Folador. Favorável. Vereador Oberdan Raulsareta. Favorável. Favorável. Vereador Pedro Eduardo Bernardon dos Santos. Favorável. Vereador Rosenildo Borges. Favorável. Vereador Silmar Galina, ausente. Vereador Tiago Antunes Correia, ausente. Vereador Antônio Dili Tonello. Favorável. Declaro aprovado, sem emendas e único turno de discussão e votação, o projeto de lei 03/2025 do Poder Executivo. Deixo o livro de inscrição à disposição dos senhores vereadores que desejarem fazer uso da palavra em explicações pessoais, pelo tempo de 5 minutos. Solicito a minha inscrição. Vereador Oberdan. Solicito minha inscrição, senhor presidente. Vereador Marcos. Solicito minha inscrição, senhor presidente. Vereador Misturini. Solicito minha inscrição. Vereadora Aline. Solicito inscrição. Vereadora Anelise. Solicito minha... Emanuel. Solicito minha inscrição, senhor presidente. Vereador Júnior Nese. Com a palavra e pela ordem, vereador Oberdan. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores que se fizeram presentes na sessão, público em geral, imprensa, na sua maioria desse público geral, funcionários públicos do nosso município. E um pouco desse problema técnico mostra o problema que a nossa Câmara tem de estrutura e o quanto precisamos avançar. Quanto essa Câmara, em alguns momentos, deixa a desejar para a nossa população. Os que estão presentes e os que acompanham pela mídia.
essa qualidade no nosso trabalho, ela só será percebida quando, de fato, tivermos uma Câmara, presidente, que oportunize isso à população. E nós confiamos muito no trabalho do senhor. Não fui eleitor do senhor para presidente, mas fui companheiro seu durante 4 anos aqui. E acredito muito, e o senhor sabe que tenho caminhado do seu lado, em várias conversas, em várias decisões, que com certeza essa Câmara dará rumo a um progresso e não a um regresso dessa casa. Primeiramente, eu fico sempre um pouco preocupado. Nós temos na nossa bancada vários funcionários municipais que estão votando em causa própria. Vereador Júnior, enfermeiro, professora Maria de Fátima, professora, Aline, enfermeira, Anelise, enfermeira, e Sidão também. O presidente da nossa casa é funcionário público. Então, temos 5 votos aqui, presidente Osni do sindicato, que eles, de certa maneira, têm algum tipo de vício. Tem algum tipo? 5. O Misturino também, desculpa, esqueci, vereador Misturino, o senhor é recentemente, senhor, parabéns pelo seu concurso público em se dedicar à população. Mas isso me preocupa. E isso a gente tem que rever nos nossos regimentos. Até porque, quando isso acontece, tem o suplente, que pode ser requisitado nesse momento para exercer, então, essa votação. Seria assim, senhor presidente? E alguns regimentos é tratado dessa maneira. E eu não venho cobrando nesse momento. Eu cobrei isso em outros momentos aqui nessa casa. E parabéns, professora Maria de Fátima, pelo seu texto coerente, e em especial aos servidores da educação, em especial. Compactuamos, sim, com esse ganho também, com esse reajuste, mas ainda há defasagem. Eu acho que o processo é esse mesmo, mesmo que seja lento, há muito que se buscar. Não queremos, de maneira alguma, presidente Osni, conturbar o momento ou deixar o sindicato preocupado, tanto dos funcionários públicos municipais como dos professores. Estamos aqui pensando em todos, e em todos é a nossa população, que no texto da professora Maria de Fátima deixa bem claro que a qualidade do serviço prestado será, com certeza, melhor quando o seu profissional é valorizado. E é isso que, como população, esperamos. Quando vamos ao UPA, no atendimento, quando levamos nossos filhos ou netos numa escola, numa creche, que essa valorização também traga melhoria de qualidade de trabalho prestado pelo poder público. Muito ao contrário do que o nosso governador Ratinho Júnior faz com o funcionário público estadual. Basta ver o texto do arco-íris aí. E peço, vereador Sidão, que remeta a todos os vereadores esse texto para uma análise, para uma leitura, ou 2 ou 3, se for necessário. Privatizam as nossas rodovias a bel prazer de grupos que, na maioria das vezes, políticos, através de laranjas, estão presentes. Encarecem o mercado, encarecem a farmácia, porque esse preço do pedágio é repassado. Sabe quem paga no final? Todos nós. E os barões ficam no lucro. Esse texto arco-íris nos desperta. E nós, como comunidade, nós, como cidadãos, devemos sim prestar muita atenção nesse conteúdo. Há quanto tempo já fomos explorados por um contrato de 30 anos ainda no governo Lerner, de praças de pedágio que não cumpriram nem 20% do que estava determinados em contratos? Esse governo, ele é privativista, mas sem medir consequências. Ele tenta privatizar a educação, o ensino público, e não lá na parte de serviços gerais e administrativo, na qualidade do ensino. Isso eu chamei e alertei aqui. Tentar privatizar professores. Vai cair a qualidade de ensino. Ele tenta privatizar penitenciárias. Quase 60% dos agentes não são concursados. Penitenciárias, aonde estão presos periculosos, sentenciados, julgados.
É um retrocesso. É um retrocesso. A gente deve ficar atento, porque acabamos o período de eleição municipal e logo estaremos no período de eleição estadual. E precisamos nos atentar aos pilares do serviço público: educação, saúde e segurança pública. Para finalizar, vereador Sidão, estive hoje presente numa reunião representando a Câmara, os vereadores do Conselho Municipal de Segurança Pública. Vou deixar aqui só um pouco do que esse vereador expôs enquanto Câmara Municipal, porque se for abordar toda a reunião, vou ter que usar aí alguns minutos de outros. O governo do Paraná abre um concurso público para 2.600 policiais militares, mas ele não tem coerência nessas contratações. Eu acredito que ele não tenha pessoas que leiam os gráficos, estatísticas de violência, estatísticas de números de policiais que existem nos batalhões. A área do nosso batalhão tem 27 municípios. Nós precisamos de uma escola, no mínimo, para 100 policiais. Que policiais permaneçam no nosso município, que seja distribuído conforme a população. Agora, não fazer como fez no último concurso. Uma mísera de uma escola de 25 policiais militares que, no final, acabou distribuindo para outros batalhões e para outras regiões. Pessoal, é nós, população, que devemos cobrar isso. Sabe quando o político sente pressão? Quando a população se manifesta, quando nós, população, nos manifestamos e cobramos. E eu, antes de ser político, antes de ser vereador, eu sou população, eu sou cidadão. Por isso que eu conclamo vocês, temos que nos manifestar em todos os momentos, não somente naqueles que nos beneficiam. Seria isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Marcos Folador. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha nessa casa, e que bom ver a casa cheia, né? Acho que é uma alegria termos a presença de todos vocês aqui para acompanhar o que está sendo discutido e qualificar o debate no Poder Legislativo frente às pautas e demandas da população. Dito isso, também já reitero que a partir dos momentos das sessões ordinárias, né, nós já discutimos um pouco sobre os horários de sessão. Então, a partir disso, também vamos procurar, se ninguém ainda propôs, dos nossos colegas, a alteração do horário de sessão, junto com colegas que acreditam, né, a vereadora Aline, que também compartilha essa ideia, para que a gente substitua das 2h30 da tarde para as 7h30 da noite, oportunizando, assim, a classe trabalhadora a estar presente nas sessões. Claro que nunca vamos conseguir oportunizar a todos, né? Porque, por exemplo, quem mora no interior acaba tendo dificuldade de vir à noite pelo processo da produção e tudo mais. Mas, dito isso, eu quero parabenizar os sindicatos, né, o Sindicato dos Servidores Municipais e o Sindicato dos Professores, que estiveram em negociação com o Poder Executivo, buscando esse reajuste salarial, né, que é um direito trabalhista e que deve, sim, ser muito mais valorizado ainda. Esse 5,5%, acredito, seja pouco ainda, mas que já consegue amenizar o impacto financeiro, né, nesse sentido. E também vamos cobrar esse 1% prometido para agosto e vamos acompanhar e fiscalizar, colocando o nosso mandato à disposição também nessa cobrança que seja efetivado esse reajuste de 1% em agosto, né? Dito isso também, quando a gente fala nas contratações de PSS, a gente também precisa pensar um pouquinho sobre a nossa casa, né, de leis também, mas o executivo. Porque a gente precisa também de concurso público para o Poder Executivo. Fazem anos que não tem concurso público para diversos setores dentro da prefeitura. Então, o último concurso, salvo engano, foi dos professores municipais, acho que em 2023, 2022. Então, precisamos também lutar junto ao Poder Executivo para a criação de concurso público que garanta também uma ampliação de pessoas que vão ter uma permanência nesses cargos. A manutenção do concurso serve para isso, para dar um caráter mais permanente a esses cargos, que possam trabalhar efetivamente, pensando no futuro desses munícipes que vão executar essas funções. Então, por isso também esse cuidado ao zelar por isso. Outro ponto interessante do projeto de lei, que eu preciso comentar rapidamente, é que quando a gente fala dos professores temporários de AEE, que é Educação Especial, hoje, nos dois editais, tanto do PSS, que está em vigor, quanto desse temporário, não se pede como requisito mínimo uma especialização em educação especial. Entendo a conjuntura, né? A gente conversava com o vereador Misturini, vereador Tufão, que a conjuntura também fala um pouco sobre
o cargo de professor e a falta de professores no mercado de trabalho, muito pela falta de valorização desses professores, né, professora Maria de Fátima? Então, por isso que hoje ainda não se pede esse requisito mínimo como educação especial. Então, hoje, um professor com uma licenciatura ou magistério pode estar atuando na educação especial. No entanto, a gente gostaria que tivesse como requisito mínimo a educação especial para garantir o melhor atendimento, visando a melhor qualificação desses profissionais, mas que também é um diálogo que a gente vai propor junto com o Executivo da melhor forma possível para garantir que a educação especial seja um requisito mínimo e valorizar não só o professor que faz essa especialização, que se dedica para o seu trabalho, mas também o estudante, que é o central desse processo educativo, né? Então, seria isso, senhor presidente, agradeço a palavra e ficamos à disposição para cobrar o poder executivo desse 1% e também acompanhar as demandas dos servidores municipais e da educação pública. Com a palavra, vereador Fernando Misturini. Declino, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Aline Bezos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos aqui. Para mim, primeiro dia que eu estou aqui falando nessa tribuna, mas eu precisava vir aqui primeiramente para agradecer a presença de todos os profissionais que aqui estão, servidores públicos. Sei que não é fácil sair das suas casas e vir aqui prestarem essa singela homenagem que a gente pediu para que você estivesse aqui para mostrar o poder. É o poder do servidor público, né? Então, quando eu digo poder, eu digo assim que nós, como servidores, quando o Berdô fala que a gente vai talvez declinar a favor da votação, claro, né? Para mim, como servidora, seria excelente, mas não como isso. É porque eu estou lá na ponta, eu estou lá na base, eu vejo quanto profissional o servidor público vem sofrendo nesses últimos anos. Tá? E não é só em questão salarial, é a valorização como profissional. A falta de insumo, a falta de material, a falta de um local adequado para trabalhar, os postos de saúde caindo, a UPA com falta de profissional, tudo remendado. Então, assim, todos os locais está faltando a valorização do profissional. A população merece um serviço de qualidade. A população merece que tenha exames, que tenha uma consulta médica adequada. A população merece entrar num local limpo, detetizado, com os extintores com validação, um local que seja arejado, com local para sentar. A população merece isso e os profissionais merecem trabalhar num local como esse. E essa valorização hoje, mínima, ínfima, que eu acho que sim, a gente merecia muito mais pelo todo o trabalho, por tudo que a gente viveu, pela falta de valorização na pandemia, que só bater palma não resolve, a gente precisa de valorização profissional. Então, isso é o mínimo que a gestão poderia fazer. Mas, quando falo o mínimo, porque a gente precisa fazer gestão também. A gente não pode só simplesmente dar sem saber de onde tirar. A gente saber se tem dinheiro, se tem recurso para pagar tudo. Também não podemos onerar todo o recurso do nosso executivo. Mas, quando a gente fala em pagar o mínimo, eu acho que a gente está tendo um começo. Acho que é começar uma valorização e cobrar. Em relação ao concurso público, sim, eu concordo. Estive lá na Secretaria de Saúde. Já é realmente uma organização para que faça ainda esse ano o concurso público na área da saúde, porque a gente precisa fazer o quê? O vínculo dos profissionais de saúde com os pacientes. Se a gente não tem vínculo, a gente não consegue fazer um tratamento adequado do início ao fim. É uma troca-troca de profissional. Eu, no meu posto de saúde, que eu estou há 4 anos lá, já se passou 5 profissionais médicos. Então, não se cria vínculo. Quando o médico consegue adequar um tratamento ao paciente, o médico troca. Aí começa tudo do início. Então, o concurso público é para fidelizar, é para melhorar o nosso atendimento à nossa população. Então, hoje eu só quero agradecer realmente por a gente ter conseguido votar e me coloco à disposição de toda a população na questão da saúde, na questão dos servidores. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, trabalhar pela nossa população. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Annelise. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, mesa diretora, servidores municipais que hoje estão aqui, em um grande número, se fazendo presente, e população em geral. Hoje, como vereadora e como servidora municipal, eu subo aqui nessa tribuna com um tema que me toca profundamente, que é o reajuste do servidor público municipal.
Após negociações entre o sindicato e o executivo municipal, foi aprovado um ajuste de 6,5%, totalizando 5,5% nesse momento e, posteriormente, 1%. E esse ganhando, então, um ajuste, um aumento real de 6,5%. E nós vamos estar fiscalizando, junto com o sindicato, que realmente esse reajuste aconteça. Ele é um momento muito significativo, porque ele demonstra o reconhecimento da gestão pública pela dedicação de cada servidor, que com esforço diário, ele contribui diretamente para o crescimento e o desenvolvimento do nosso município. Nós, servidores públicos, como somos, sabemos que somos o coração da administração e estamos na linha de frente, seja nas unidades de saúde, nas escolas, nas obras ou em qualquer outro lugar, garantindo que a população ela tenha um acesso aos serviços de qualidade. E nós, como vereadores, vamos estar fiscalizando para que realmente isso aconteça. Por isso, valorizar esse servidor é investir no futuro da nossa cidade. E este reajuste, ele é apenas o ponto de partida. Nós sabemos que muito ainda precisa ser feito pelos servidores que tanto se dedicam pela população, para que eles recebam uma remuneração condizente com a responsabilidade e com o impacto que do trabalho que eles realizam. Mais do que número, a valorização ela significa respeito, condições dignas de trabalho e reconhecimento efetivo. Como servidora da área da saúde, eu conheço de perto os desafios enfrentados no nosso dia a dia, e não são poucos. Eu sei o quanto é importante sentir que o nosso trabalho ele tem valor, e não é apenas por palavras, mas também por ações concretas. Esse reconhecimento ele nos motiva e nos dá força para seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. Concordo, então, com a minha colega Aline, com a minha colega Maria de Fátima, quando dizem que o servidor ele precisa ser valorizado. E, para isso, ele precisa ter condições também dignas de vida, né, e de trabalho. Como servidora da área de saúde, eu conheço todos esses desafios enfrentados no dia a dia. E eu quero reafirmar aqui o meu compromisso, enquanto vereadora, de ser uma voz ativa em defesa dos servidores municipais. Estarei ao lado do executivo e também do sindicato, para que, dialogando e buscando melhorias que atendam às necessidades de todos, para que realmente as melhorias aconteçam. Temos muito trabalho pela frente. E mesmo assim, eu estou confiante de que com a união, com o diálogo, nós podemos alcançar conquistas ainda muito maiores. A valorização do servidor ela é essencial para que possamos construir uma cidade mais eficiente, humana e justa. Este reajuste ele é apenas o começo de um trabalho contínuo e que exige o nosso empenho e dedicação. Juntos, vamos fortalecer o serviço público e garantir que Francisco Beltrão continue avançando. Nós, servidores, deixo aqui o meu respeito. Vocês são a base do nosso município e tenho a certeza de que estarei sempre ao lado de todos, lutando por condições mais dignas e por uma remuneração mais justa. Quero dizer também ao meu colega Marcos que o concurso público ele é uma necessidade hoje no nosso município. Nós precisamos o concurso público para o quadro efetivo do magistério, nós precisamos concurso público para melhorar o quadro efetivo da área da saúde, precisamos melhorar o quadro efetivo em quase todos os segmentos do nosso município. E, para isso, é necessário que se faça urgentemente o concurso público, porque ele fidedigna o trabalho do servidor para com a nossa população. Sem esse concurso, como falou a Aline, existe uma rotatividade muito grande de trabalhador dentro do nosso município, o que não efetiva, não deixa um serviço de qualidade que retorne para a nossa população. Vamos estar, enquanto vereadores, fiscalizando o Executivo Municipal para que realmente o concurso público seja uma realidade dentro do nosso município. Já fazem muitos anos que isso não acontece e nós precisamos fortalecer o sindicato e
junto com o sindicato, negociar com o nosso Poder Executivo para que realmente isso aconteça. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a toda essa população que hoje aqui se faz presente. Quero dizer aos servidores que estaremos aqui juntos, né, unidos, batalhando sempre por melhorias na valorização e no reconhecimento do trabalhador do Serviço Público Municipal, porque a gente conhece a fundo a importância desse servidor para o nosso município. A mão de obra do servidor público, ela é essencial para que tudo, né, para que o atendimento da nossa população aconteça dignamente. Então, agradeço a todos e agradeço também aos meus colegas vereadores. Com a palavra, vereador Emanuel Venso. Com a palavra, vereador Júnior Nese. Declino, senhor presidente. Só gostaria de lembrar a todos os vereadores que no dia 3 de fevereiro de 2025, às 14 horas, inicia as sessões ordinárias. Também agradecer a participação dos servidores públicos nessa sessão, a participação da população em geral, a participação da imprensa e de todos os demais vereadores. Não havendo oradores inscritos, agradeço a presença de todos, especialmente dos senhores e senhoras vereadores e vereadoras, e declaro encerrada a presente sessão às 20 horas e 15 minutos.